É papo reto? Papo reto. Eu acho que um Boa, Mauro, não obrigado. curte o outro. Sim, mas agora bora trabalhar junto, Agora estão né? juntos. Mas acho que o Gabigol não morre de amores pelo Tite. Como você facilita E o o Tite também não morria de amores pelo Gabigol. Não achava que não encaixava no esquema e tal. Agora, a colocação dele é essa mesmo. O Gabigol concorreu com outros jogadores. Exato, do mundo, brasileiros do mundo todo. Esses de mobilidade, etc., como o Tite coloca que seria a característica do Gabigol, o Tite tinha outras preferências para essa Inclusive o Neymar. função. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Tudo sobre Tite no Mengão, cara. A reformulação que o Tite pretende, ele que é o cara que vai gerir este elenco, né? E vai ajudar o Marcos Braz a reformular o elenco. Separei para vocês aqui um corte do programa ESPN FC falando sobre isso. E Tite se esquivou quando foi perguntado sobre mudanças no elenco. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Terça-feira de futebol, galera. Eliminatórias da Copa, tem Brasil em campo, Brasil e Uruguai lá no Uruguai. Jogo difícil para a seleção brasileira. Será que o Arrascaeta vai sair de titular amanhã contra a seleção brasileira? Jogo às 9 da noite. E Pascoalzinho também, mas começando com vocês dois aqui na bancada, a reformulação. A resposta diz algo ou é o bom e velho Tite em ação, Mauro? Você dá umas risadinhas ouvindo o Tite? Não, então, você conhece a peça bem, mas é porque... Ele é o velho embromation. São respostas que Samba a de gente nove? já está esperando. E acho que se o Mano, que tem outro vocabulário, enfim, mas que também desenvolve bem, quando perguntado, responderia algo Acho na que a gente mesma também, linha. Mauro. Não dá, aquele ali, fora. Nessa linha aí, ninguém vai falar agora, precisando de 12 jogos, de uma classificação para Libertadores, vai começar a falar para o jogador que não vai contar com ele o ano que vem. Comentei isso logo no início. Ele precisa de todo mundo. Ele precisa de todo mundo. Para ele é ótimo ter todo mundo. Mas ele vai pensar durante esses 12 jogos, até acabar a temporada, no que ele precisa a mais para o ano que vem e vai saber da direção, porque aí eu acho que ele está com razão quando ele diz, tem uma direção aqui que tem a sua diretriz. É porque ele já pode ter sido informado, ou vai ser informado, quais eram os planos da diretoria. Esse Flamengo, que vem com muita gente ainda de 2019, está para ser renovado faz tempo. Mas aí vai ganhando e às vezes não tem motivo, vai ganhando e tal. Quando o Rogério Ceni pegou o Flamengo, era para dar uma renovada e tal. Aí passou, ganhou o Brasileiro. Então vira o ano, continua, enfim. Mas a direção pode ter. O último ano do presidente Landim, na cabeça dele, do Braz, pode ser que exista a vontade, olha, esse aqui já está velho, ou esse aqui já rendeu o que tinha que render para a gente e tal. Mas o Tite vai dizer, segura aí, deixa eu usá-los nesses 12 jogos, porque eu preciso classificar. Depois vocês comunicam. Só que tem o outro lado que a gente comentou aqui, eu e o Pascoal no começo. E o jogador? Ele também não quer esperar. Ele também quer saber se ele vai ficar ou não. Já está sendo consultado se fica Já ou não. está sendo consultado por outros clubes. Alguns já estão sendo soldados por outros clubes. E eles precisam dar resposta. Porque senão deixa de ir para o clube tal contrata outro cara e aí depois ele não fica no Flamengo, ele vai para onde? Sim. Entendeu? Então, assim, acho muito difícil que isso não apareça até o final do campeonato. Muito difícil. Não, vai ficar todo mundo, a gente conversa o ano que vem. O Pascoal falou, vai começar em janeiro. Janeiro é para se reapresentar quem vai ficar e quem vai chegar, se vão ter novas contratações e tal. Então, essa conversa vai acontecer agora sim. E isso pode até atrapalhar um pouco o trabalho do Tite. Se ele estiver contando com todo mundo, estão falando mais desses que imagino que seriam titulares, né? E estão aí sendo conversados sobre renovação ou não. Bruno Henrique, Everton Ribeiro.
Agora, Só esses parece dois. que o Gabigol também está nessa ainda. Não, o Gabigol era prorrogação de contrato. É. Ele vai até 2024, queria mais o Flamengo quer estender o contrato dele. Isso. Ele tem mais um ano de contrato. Mas esse ainda tem uma dá. extensão. O problema é que os outros acabam, né? É. Os outros acabam agora. Tem que fazer mesmo um novo contrato. É que o Everton Ou Ribeiro dar área e pra o eles. Bruno Henrique eles já poderiam ter assinado um pré-contrato com outra equipe. Sim. Mas eles ainda não fizeram, na esperança da renovação com o Flamengo. Né? E a gente sabe que... E eu estou falando só de titulares, desculpa, Pascoal. Sim. De jogadores que eu imagino que são Tem titulares. Rodrigo Caio. Isso também aí, vai. Pablo, Aqui, Rodrigo ó. Caio. Pablo, Isso aí, não... o próprio Felipe, lateral. Felipe vai ter que ter Luiz. uma posição. E aí, vamos renovar? Será que dá para você? Bora vir para a comissão técnica. Vem mais um aqui para a comissão. Se algum tá? vai sair ou não, dependendo das circunstâncias, se esses jogadores todos ficarão. Agora, é uma questão apenas de análise. O Tite, faz a sua relação daqueles que você está vendo aí que ficam ou não, que nós vamos fazer a nossa. A diretoria fala para ele. E aí nós cruzamos as duas. Vamos ver onde que entramos num acordo. Entendeu? Mas geralmente é o treinador que dá a palavra final nesses casos. Sim. Porque é ele que vai montar o time e ele sabe onde que ele precisa do jogador. Por exemplo, o Luiz Araújo acabou de chegar, custou uma fortuna. Vai mandar embora. Vai falar que não vai usar. Cebolinha. Esse Tem é um um- grande comentário. O pessoal lá, alguns torcedores do Flamengo, acham que o Cebolinha vai embora. Tite gosta dele. Então, vamos passar. Everton Ribeiro, contrato renova ou não? Arrascaeta. O Arrascaeta é um grande jogador, espetáculo, debochado. Arrascaeta tem Mas, contrato poxa, até esse ano ele se 2027. machucou demais. Sim. Rodrigo Caio está aí atrás de você. Você é um cidadão, você é um personagem, você é uma figura maravilhosa, você é um cara sensacional. Mas vai ficar no Flamengo para a próxima temporada? Acredito Davi que Luiz. Já tem um contrato, a palavra que tem a prorrogação, que já é acertada, que está no contrato. Vai valer isso? Ou o Flamengo vai ter que indenizá-lo para trocá-lo por um outro jogador que o Flamengo vai ter que contratar? O Pablo foi pouco utilizado. Vai ficar no elenco? O Flamengo vai precisar contratar um lateral esquerdo? Porque tinha um na base muito bom e acabou vendendo. Então, vai precisar contratar lateral direito? Então, vamos discutir, porque tem o Flamengo, 3 laterais pela direita. Né? O Mateuzinho se machucou, né? O Varela, que ainda não convenceu, mas é jogador da seleção do Uruguai, e o Wesley que está jogando, que é muito bom jogador. Tem alguns problemas defensivos, mas quem não tem? Quem não tem? Mas ele tem velocidade, tem recuperação. Então, os laterais vão ficar? E os da esquerda? E os zagueiros? Qual será a composição? Eu preciso de um volante distinto. O Flamengo não tem um primeiro volante. Então, vai contratar? Vai ter um segundo volante que vai fazer o primeiro volante? Tudo isso tem que ser conversado. O Alan é primeiro volante. O Alan sim. Mas o Alan está machucadozinho. Eu estou falando dos que estão à disposição. Eu acho o Alan Não, mas assim... Vou dizer, um Mas não baita precisa jogador. contratar para agora. Pro ano que vem ele vai Isso. estar. Pro ano que vem ele vai estar em condição. Perfeito. Sua intervenção sempre é bem-vinda, Zinho. Você nos esclarece sempre. A mim, principalmente. Agora, você vê esses caras, você acha que esses caras vão fazer o quê? O Tite vai ficar com eles? Vai ficar com todos eles? Vai ficar com todos esses jogadores e não vai pedir mais? Não. Puxa não vida. vai ficar. Vai ter gente que vai sair. Quando ele fala assim, tem uma diretriz, uma hierarquia, é porque pode ter gente que aí... Ele já... Não, que a diretoria, esse cara tá cara caro não demais fica. pra gente, É isso. não dá mais. Isso. Esse se machucou demais, a gente não quer arrastar um contrato. Sim, que já chegou Sim, a qual a receita. possibilidade, qual a vantagem? Vai analisar qual a vantagem de eu renovar com o Rodrigo Caio. Será que ele vai jogar? Quanto tempo? Tem tudo isso que aí, às vezes, é da diretoria, não é exatamente do É técnico. o custo e a utilização. O custo-benefício, tem que olhar o custo-benefício de muita gente ali. Então, às vezes, pode não passar pelo Tite. O Tite fala, eu quero o Bruno Henrique, nossa, não abra mão. Aí o cara fala, Não dá, mas meu. a proposta que ele tem aqui, não consigo cobrir, o cara quer 3 anos de contrato. Então, tudo isso é um acerto entre a vontade dele e o que a diretoria pensa. Zinho, fica à vontade para falar do elenco, mas um jogador que eu queria também jogar para você é a história do Everton Cebolinha, né? Um cara que a gente fala que não aconteceu no Flamengo para valer, pelo potencial que a gente já viu ele apresentar. Ele tem histórico com o Tite, ele foi muito bem em uma Copa América com o Tite. Como é que se olha para o Cebolinha aí no Rio? Como a possibilidade de ser um cara não útil, não é assim a reserva que entra e entra bem. Não, de um cara
se não fundamental como titular, até porque joga muito numa região que tem o Bruno Henrique, embora o Bruno Henrique seja bem versátil, como é que se espera do Tite? Todo mundo fala salvar o Gabigol, primeiro que eu não gosto dessa expressão, mas de melhorar o futebol, né? Recuperar a excelência do futebol do Gabigol ou do setor ofensivo como um todo. E o Cebolinhazinho, e claro, fique à vontade para meter a colher em outras faixas do elenco rubro-negro. Não, especificamente sobre o Cebolinha, também acho ele muito bom jogador, mas de uma função, lado esquerdo, aberto, fazer o jogo do 1 contra 1, da velocidade, da amplitude. O Tite citou o nome dele e do Luiz Araújo, que são esses jogadores verticais, né? Então, é bom você ter essas opções. Aí vai depender de um treinador ter essa gestão de grupo, de convencer o atleta que ele não é o titular, mas ele está aqui em condição de brigar por essa posição. Acho que o Cebolinha ele fez alguns bons jogos, não foram muitos, mas eu lembro muito de um Fla-Flu que ele foi decisivo, foi muito bem, e que, não sei porquê, no jogo seguinte, ele nem entrar no jogo, ele entrou, ficou no banco direto. E teve jogo que ele jogou pela ala direita. Então, quando o cara, dentro de um grupo, joga na posição dele, joga bem, aí ele fala assim, pô, agora é a minha hora. Aí no outro jogo ele está no banco e nem entra no jogo. E no outro jogo ele é escalado numa função que não é a dele, e isso já vai baixando a moral do cara, a confiança do cara. Aí vem a pressão de jogar no Flamengo, o valor que ele foi comprado, aí isso é transferido para a arquibancada, vem a pressão, vem também a cobrança da mídia, mas muitas vezes não sabe o que aconteceu ali dentro do CT de treinamento, como o treinador conversou com ele, falou com ele, o que deu de confiança para ele jogar. Acho que o Cebolinha passou muito por isso. Então, na minha visão, a chegada do Tite não é para recuperar, é para colocar cada um na sua posição. E o Tite usou uma palavra ali, uma frase, que no programa aqui o Pascoal falou muito sobre isso. O treinador tem que se adaptar ao clube e aos jogadores, ao que ele tem em mãos. Não é o contrário. E o que a gente viu com os treinadores, os antecessores, concordo, é que eles queriam que os jogadores se adaptassem ao estilo de jogo dele. Isso não deu certo. Não encaixou. Então, na minha visão, é o Tite chegando e dando oportunidade para esses caras nas funções dele e ele se adaptando à característica desses jogadores, para ter uma variação de jogo. Foi o que o Tite falou. Então eu vejo um Cebolinha ter uma continuidade agora, ter mais aproveitamento, né? E com isso o torcedor também dar um apoio maior para ele, confiar mais nele, mesmo não entrando jogando, mas saber que tem essa arma ali no banco, muito importante, que pode entrar e resolver um jogo. Ele e vários outros. Então, o que passa nessa reforma de elenco, para mim, é muito Tite nesses dois jogos observar nos treinamentos, nas viagens, nas concentrações, como é que está o ambiente, como é que está o astral de cada jogador, principalmente esses que não estão sendo muito utilizados, que os contratos estão terminando, qual a importância que tem para o sistema de jogo que ele quer jogar, que ele acha que esses jogadores vão se encaixar, entendeu? Então, por isso, eu achei a decisão dele ir para o Flamengo agora muito boa. Ele vai ter esses 2 meses para observar tudo isso, e aí, se já tinha alguma coisa programada pela diretoria, como ele falou, uma hierarquia, ele pode, segura esse cara aqui, vai ser importante para mim, não precisa contratar outro, ele vai me ajudar, esse aqui realmente fiquem à vontade, fisicamente a gente já detectou que não tem condição, então o Fabinho tá lá, o Macerian, que é o preparador físico, tem a comissão técnica dele, que no dia a dia vai observar o rendimento de cada atleta, e aí tomam a decisão de, segue o que você estava de planejamento, de não renovação, mas aí eu vou precisar um jogador aqui, um jogador ali. Então vai passar muito por isso, por esse momento do Tite no Flamengo. Ó, o Gabigol, tá do lado do Pascoal, tá de olho em você, Pascoal. Gabigol. Então, Pascoal, já a gente vai falar... Os dois já deram muito certo juntos. Então, mas parece que ganharam alguma coisa no ano passado. Isso você está falando de Gabigol e Pedro. Não, a gente já vai trazer o Pedro junto. Mas e a história Gabigol e Tite? Vocês acham que é algo? É algo a palavra não é temer,
temer não dar certo, não é isso. Mas é algo a imaginar uma adaptação, um entrosamento. Falou-se muito disso na época de seleção, do Gabigol não ter... É papo reto? Papo reto. Eu acho que um Boa, Mauro, não obrigado. curte o outro. Sim, mas agora bora trabalhar junto, Agora estão né? juntos. Mas acho que o Gabigol não morre de Ótimo, amores Mauro. pelo Tite. Como você facilita E o o trabalho? Tite também não morria de amores pelo Gabigol. Não achava que não encaixava no esquema e tal. Agora, a colocação dele é essa mesmo. O Gabigol concorreu com outros jogadores. Exato, do mundo, brasileiros do mundo todo. Esses de mobilidade, etc., como o Tite coloca que seria a característica do Gabigol, o Tite tinha outras preferências para essa Inclusive fazer o Neymar. essa função. E com relação ao Pedro, não. Ele não tinha aquele cara lá dentro e tal. Então, mas ele não era para ser titular mas no ele esquema descreve dele. como se fossem duas características tão diferentes a ponto de não imaginar realmente eles disputando a mesma posição, não? Isso, não, mas isso não Tanto que ele aconteceu disse que mesmo. podem É o que eu jogar junto. quero te falar. Para jogar lá de 9 enfiadão e não sei o quê, que até hoje não tem na seleção, amanhã a gente vai ter o Gabriel Jesus, mais uma mudança ali, depois a gente fala disso. Ele não tinha, ele tinha o Pedro, mas o time dele não precisava desse centroavante ou não jogava para este centroavante, mas era uma opção legal, né? Tanto é que ele usa lá uma hora ou outra o Pedro, mas não era titular. E para disputar com o Gabigol, existiam outros jogadores. E aí o Gabigol perdeu, diante da comissão técnica do Tite, a preferência diante desses outros jogadores, e aí ele não levou o Gabigol e levou o Tite. Mas muito antes a gente já meio que encaminhava para isso. A gente imaginava que até o Pedro, quando era reserva no Flamengo, mesmo que não jogasse os dois juntos, pudesse ser convocado por essa característica de 9-9, fazer pivô, ser mais centralizado do que o próprio Gabigol. Agora, Gabigol e ele, claro que depois de não ter ido para a Copa, teve aquela comemoração, aquela história toda. Tite, não preciso de você, vai passear ali e volta e tal. E o Gabigol aproveitou e também falou, minha seleção é o Flamengo e tal. Então ficou esse negócio. Que o Tite, aí eu acho que a pergunta foi bem colocada. Quem faz, me parece a voz até da Raíssa, foi nessa hora aí, pois é. É verdade. É verdade. A torcida gritou, Tite, vai lá, o Gabigol não precisa de você. É verdade. É verdade. Agora eu já jogo numa seleção, olha lá. Eu já jogo numa seleção, foi a resposta dele. Agora sim. Agora, na pergunta ao Tite, eu acho que a pergunta foi bem colocada, aquele que ela fala assim, eu acho que é mais do outro lado do que do teu lado, entendeu? Sim. Do Tite passeou para isso aí, não deu muita importância para isso aí. Mas pro lado do Gabigol, que não foi para a Copa, viu o companheiro indo, eu acho que ficou mais doído, é mais fácil mesmo o Gabigol ter mágoas do que o Tite ter algum problema com ele. Mas acho que vai tirar isso de letra aí, desde que ele ajeite o jeito do Gabigol estar no time. E eu não sei se isso vai acontecer. Aí a gente vai perceber como é que será a reação, a aceitação. Se ele sai agora com o Pedro jogando e não com o Gabigol, porque agora tem outras peças lá que ele não vai tirar do time. Bruno Henrique, enfim. Eu já vou trazer essa declaração do Tite com o Pedro, mas eu queria ouvir o Zinho antes. Zinho, essa história do Gabigol, você acha que pode virar uma história maior? Ou não? A única coisa que me preocupa é se no começo o Gabigol ficar muito configurado como reserva. Assim, me preocupa assim, dessa relação. Obviamente, todos nós temos os nossos problemas, não é isso que me preocupa. Mas assim, do ponto de vista esportivo, o Gabigol, você pode falar o que for, é marrento, não sei o que lá. Ele não tem histórico de dar trabalho. Ele já ficou um pouquinho em reserva, ele já jogou fora de uma posição que ele prefere, ele não deu trabalho, nunca foi um mala, e isso é uma coisa que eu respeito bastante no Gabigol, e tem gente que acha que ele dá trabalho e tal. A sensação que eu tenho é que pelo histórico da Copa, né, de ter ficado fora, já é uma história para ele. E ter uma segunda é um achismo, mas é um achismo de me projetar na pele do cara e falar, talvez fique aquela coisa, de novo, pô, esse cara realmente não vai com a minha cara. Não jogo com ele. Como é que você vê essa história, Zinho? Olha, assim, eu já fiquei fora de Copa do Mundo, que eu achei que eu poderia ter ido, né? É muita visão particular. Então, o Gabigol tem todo o direito, pelo que ele construiu no Flamengo, de achar que ele poderia ter ido para a Copa. Mas quem vivia o melhor momento na convocação era o Pedro.
O Pedro era o melhor jogador Sim. da América em 2022. Foi o artilheiro da Libertadores. Foi eleito o melhor jogador. E eu até fiz esse elogio ao vivo para o Gabigol. Falei, olha, a sua mudança de posicionamento proporcionou que o Pedro fosse eleito aí o melhor da Libertadores e provavelmente ser convocado para a Copa do Mundo. Então ele tem que agradecer muito ao Gabigol, porque o Gabigol contribuiu com isso, tendo a humildade de mudar um pouco o estilo ali. O estilo não, porque eu estou muito com o Tite. O estilo dos dois são diferentes. Para jogar junto, dá para jogar junto, o Dorival Júnior provou isso, né? Então, assim, porque o Gabigol é de movimentação mesmo. E para a seleção, para a Copa do Mundo, ele concorria com Vinícius Júnior, com Rafinha, com Antony, com Martinelli, com Neymar. Ele não estava concorrendo com o Richarlison e com o Pedro. Ele não é o atacante de dentro da área. Ele não é o atacante que está esperando esses caras construírem para chegar nele. Ele sai para se movimentar. E isso às vezes atrapalha o Gabigol, porque ele nem é muito o cara do lado da velocidade, do drible do 1 contra 1, como é um Rafinha, como é um Antony. A gente pode aqui destacar outros atletas também que fazem essa função. E no próprio Flamengo, quando ele joga mais pelo lado, ele não é dessa função, ele é de trazer para dentro para encontrar a entrada em diagonal do Bruno Henrique. Os dois se encaixam muito por isso, porque o Gabigol cai para o lado direito, pega com a canhotinha, traz para dentro e encontra essa infiltração do Bruno Henrique, que cabeceia melhor do que os dois. Inclusive, cabeceia melhor do que o Pedro também, o Bruno Henrique. Nesse fundamento do jogo aéreo, acho o Bruno Henrique até melhor do que os dois. Os dois não são a principal característica do que um centroavante tem até que ter. Então, assim, eu tô com o Tite, eles não concorriam pela mesma posição na seleção. E o Gabigol, quando foi, não teve as suas melhores atuações, não teve. E acho normal, o treinador, cada um faz a sua escolha. A gente fica chateado, como um ex-atleta, e passei pelo que ele passou, a gente fica chateado, pô, dava pra mim ter ido, pô, podia ter ido. É normal isso, mas levar isso para agora, para esse momento, acho que seria, pelo que esses caras já construíram, a carreira do Tite, a carreira do Gabigol, vai ficar remoendo isso. E essa questão, se o Gabigol for banco, ele só vai ser banco se o Tite armar um sistema de jogo e encaixar com o Pedro, e o Pedro jogar mais do que ele, for melhor. Eles vão competir e às vezes vão jogar junto. Daqui a pouco você vai mostrar isso, porque foi falado pelo Tite. Então, assim, acho que durante todo esse momento Tite no Flamengo, ele vai dar oportunidade para todos e testar até os dois também jogando junto. Se encaixar novamente, tem tudo para eles continuarem. E aí, galera, você aí, cara, concorda, discorda? Qual o seu ponto de vista? Qual a sua opinião sobre este relacionamento entre Tite e Gabigol? Virou águas passadas, né, galera? Passa um pano em cima disso, deixa, já foi, isso daí é águas passadas, né? Assunto de seleção brasileira na história do Tite é águas passadas e Gabigol também. Agora, cara, vida que segue. Bola pra frente. Agora é Flamengo. Agora os dois são funcionários do Flamengo. Os dois vão trabalhar a pró do Flamengo, né? Para o bem do Mengão. Então, cara, o Tite falou bem claro na coletiva. Eu tive um papo reto, né, com o Gabigol. Falei para ele o porquê que não o levei para a Copa do Mundo. Conversei com os jogadores, com todos eles, né? No caso, ele levou o Pedro, levou o Everton Ribeiro, e ele explicou que era por característica, né? Ele não vê o Pedro e o Gabigol jogando no mesmo espaço, porque são características diferentes, e a gente tá cansado de ver isso, né? Em todos os jogos do Flamengo, os dois não são iguais, né, cara? O Pedro é mais diário, o Gabigol ele sai mais, ele circula mais, ele joga mais pela ponta direita, puxa pro meio, né? Pra bater com a canhotinha, né? Então, assim, o Gabigol é um cara que dá mais assistências que o Pedro. O Gabigol joga centralizado ou pela ponta direita. O Pedro já é ele já faz mais um pivô, já é aquele 9 mais clássico, tradicional, né? Tanto é que ele, na seleção brasileira, entrava no lugar do Richarlison quando era possível, né? No caso, né? E é isso, galera. O Tite, ele com certeza irá
Cara, esse papo da entrevista do Tite é o seguinte, no meu ponto de vista. Ele escondeu o ouro. Ele não quis cravar, galera, que ele quer que o Bruno Henrique fique, que ele quer que o Everton Ribeiro fique, porque é o seguinte, estão em negociações. Tudo que o Tite falar agora atrapalha nas negociações, porque o staff do Bruno Henrique está querendo altos valores, né? 3 anos de contrato, um salário bem maior do que ele ganha hoje. Então, se o Tite vem e fala, não, para mim eu quero que o Bruno Henrique fique, atrapalha nas negociações. Ah, é? Você quer? Então o Flamengo tem que pagar o que ele quer. Então o Tite ficou na dele, ele não quis opinar sobre as negociações do Flamengo, falou que existe uma hierarquia e tá certo mesmo, jogou para cima da diretoria do Flamengo, né? Este assunto sobre as renovações, ele tirou o corpo de fora. Só que, logicamente, que vai ter o ok dele, né? E aí, Tite, você quer contar com Everton Ribeiro, com Bruno Henrique, sim ou não? Claro que sim. Tenho certeza que o Tite vai responder assim. Valeu, galera. Tamo juntos. Tomara que o Tite recupere aí, cara, vários jogadores. O Cebolinha, principalmente, também, né? O Cebolinha vem bem mal. Gabigol vem mal. Tomara que o Tite consiga recuperar estes jogadores. Quinta-feira, vamos ver a estreia do Tite no Mengão. A partir das 7 da noite, jogo contra o Cruzeiro lá em BH, Belo Horizonte. Tamo juntos e até o próximo vídeo aqui do canal. Saudações. Fui!